Oi, tudo bem? Meu nome é Silvana, do canal Simplesmente Ame. E hoje eu fiz um vídeo especial com muito amor para vocês. 15 curiosidades católicas, em 30 segundos cada uma delas. Esse vídeo surgiu de uma coletânea de shorts que eu fui fazendo e espero que vocês gostem. Curiosidades católicas em 30 segundos. Atos de penitência. A Igreja incentiva os católicos a fazerem algum ato de penitência em todas as sextas-feiras do ano, não apenas nas sextas-feiras da Quaresma. As conferências episcopais de cada país fazem as suas sugestões, mas a mais comum é a abstenção de carne. Curiosidades católicas em 30 segundos. Em matéria de abstenção de carne, o peixe não conta. Portanto, comer peixe é liberado para os católicos, mesmo em dias de jejum e abstinência. Por outro lado, há pessoas que evitam nesses dias quaisquer alimentos derivados de animais, como leite e ovos, mas não há nenhuma restrição formal da Igreja a este respeito. Curiosidades católicas em 30 segundos. Isenção do jejum nas solenidades. Os fiéis ficam isentos de jejuar ou de abster-se nas solenidades, mesmo na Quaresma. Se a solenidade de São José cair em uma sexta-feira, não há obrigatoriedade de guardar jejum. Já os dias de festa litúrgica não têm o mesmo peso dos dias de solenidades litúrgicas. Por isso, prepare os peixes para a festa da Cátedra de São Pedro. Indulgências. Cada pessoa só pode conseguir indulgências para ela mesma ou para a alma de alguém já falecido. Não podemos transferir a indulgência para outras pessoas vivas. Curiosidades católicas em 30 segundos. Doutoras da Igreja. Dos 35 doutores da Igreja, 4 são mulheres. Isso pode até não impressionar você, mas repare que, por exemplo, dos 43 presidentes dos Estados Unidos, tido como o país que mais propaga a democracia e a igualdade no mundo, 0 foram mulheres. De todos os doutores da Igreja, a mais recente é uma mulher, uma freira do século XIX, época em que a maioria das faculdades nem sequer admitia mulheres. Mesmo assim, há muitos pregadores laicos que não se cansam de acusar a Igreja Católica de odiar as mulheres. Curiosidades católicas em 30 segundos. Vestes litúrgicas e seus significados. Todas as vestes litúrgicas dos sacerdotes católicos têm um significado específico. É por isso que, para citar um exemplo, a cássula, que simboliza o amor, é usada por cima da estola, que simboliza a autoridade. Afinal, por cima de tudo, o amor. Curiosidades católicas em 30 segundos. Existe um tempo mínimo de participação na missa. O tempo mínimo de participação na missa, que a Igreja pede a todo católico, equivale a mais ou menos 0,65% da nossa vida. Se formos à missa em todas as celebrações de preceito e apenas nelas, o nosso tempo total de missa ficará em torno de 57 horas por ano. Bem que poderíamos dar a Deus um pouco mais do que isso, não poderíamos? Curiosidades católicas em 30 segundos. O que fazem com as palmas ou ramos do Domingo de Ramos? Em alguns países, as palmas ou ramos de oliveiras usados no Domingo de Ramos são queimados para produzir as cinzas de quarta-feira de cinzas. Já em outros países, as pessoas guardam os ramos abençoados em casa, como sacramentais, cujo caráter simbólico evoca esperança, vitória e vida. Em várias regiões do Brasil,
Faz parte da piedade popular queimar estes ramos durante ocasiões de perigo, particularmente tempestades, para recordar a esperança na proteção de Deus. Curiosidades católicas em 30 segundos. Imagem do Santo Sudário de Turim. Nenhum cientista conseguiu apresentar uma explicação satisfatória para a origem da imagem estampada no tecido do Santo Sudário de Turim. A datação do sudário por carbono, que concluiu que a peça seria medieval e não do tempo de Cristo, é questionada inclusive por cientistas. Além disso, nem sequer a tecnologia do século XXI conseguiu reproduzir as peculiaridades únicas da imagem, tal como ela foi estampada inexplicavelmente no tecido. Curiosidades católicas em 30 segundos. Os livros rejeitados por Lutero. Lutero só rejeitou os livros deuterocanônicos depois que um adversário dele mostrou que o purgatório é um conceito bíblico, usando justamente um livro deuterocanônico. Após este episódio, Lutero começou a excluir alguns livros da Bíblia, mas não conseguiu eliminar todos os que pretendiam, como Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse. Curiosidades católicas em 30 segundos. Teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang foi concebida por um padre católico. Todo mundo riu dele. Católicos bobos, sempre achando que o universo teve um começo. Além de sacerdote, ele era físico. O Papa Francisco não disse nenhuma novidade quando afirmou recentemente que a Igreja Católica aceita a evolução. Faz muitas décadas que a Igreja reconhece o fato evolutivo e o considera compatível com Deus Criador. O que a Igreja não reconhece é que todo o universo tenha surgido por obra do acaso, sem nenhuma finalidade. A declaração do Papa Francisco, no entanto, foi divulgada com grande novidade por certa parcela da mídia. Curiosidades católicas em 30 segundos. Católicos também são cientistas. Religiosos católicos também participaram de descobertas e criações, como o método científico, a genética e o sistema universitário. Mesmo assim, há quem teme em acusar a Igreja de odiar a ciência, a educação intelectual e o progresso técnico e tecnológico. Papas hereges. Pelo menos 3 papas foram hereges: Libério, Silvério e Honório, mas nenhum deles caiu em heresia durante o período de seu papado. Liturgia dominical. A primeira leitura nas missas de domingo é sempre escolhida com base na sua relação com o evangelho do dia. Já a segunda leitura não precisa ter necessariamente uma ligação direta com a primeira ou com o evangelho. E a 15ª curiosidade católica desta nossa coletânea é a leitura do Catecismo da Igreja Católica em um ano. Se você ler 8 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica por dia, vai conseguir ler e refletir sobre o Catecismo inteiro antes do fim do ano. Que tal considerar esta dica como um desafio e começar hoje mesmo? Espero que vocês tenham gostado.